Eu sou Marieta e tenho 74 anos no Coro. Moro hoje aqui em um interior de Campo Limpo com minha vida simples mesmo, criando minhas galinhas e pegando meus ovos para comer frito, coisa que só quem vive na roça sabe que é bom. Eu cresci em Cuiabá, uma cidade que, para muitos, é apenas um ponto no mapa. Mas para mim, era um lugar cheio de vida e de sonhos. A minha casa era simples, mas cheia de amor. A rua de terra batida onde morávamos tinha aquele cheiro de mato e de café fresco que minha mãe sempre fazia de manhã cedo. Dona Isabel, minha mãe, era quem cuidava de tudo. Ela tinha mãos fortes, mas um coração ainda mais forte. Ela sempre dizia: Marieta, o segredo da vida é saber valorizar o que temos, não o que não temos. Larga desse sonho bobo. Mas o que eu queria mesmo era algo mais. Eu não me contentava com a rotina simples de Cuiabá. Eu queria ver o mundo além das ruas da minha cidade. Sonhava com os grandes lugares que ouvia no rádio e via nas histórias que passavam na televisão. Queria conhecer o que estava além das montanhas, sentir o vento de outros lugares, ver o céu de outras cores. Eu queria um futuro diferente, algo que fosse maior que tudo o que eu conhecia. Quando completei 17 anos, a vida me levou para um caminho que eu não esperava. Minha mãe, com medo de eu me relacionar com algum menino nova. Naquela época, os pais eram carrascos que nem pedra com seus filhos para não namorar sem casar. Então ela me mandou para o convento que tinha na cidade de Cuiabá, longe de casa, de tudo o que conhecia. O convento parecia ser uma promessa de um novo começo, mas logo percebi que a realidade era bem diferente. O corte de cabelo, o uniforme, as regras, tudo parecia me sufocar. E a saudade de casa, do cheiro do café da minha mãe, do som das conversas nas ruas, me fazia sentir uma dor profunda. Mas, apesar de tudo, eu nunca perdi a esperança. Eu sabia que a vida poderia ser melhor, que eu tinha forças para lutar por ela, e foi nessa luta que eu encontrei o meu caminho. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo essa história. Eu adoro saber onde minha história de vó está chegando. E deixa seu like para ajudar o vídeo da vovó Marietinha aqui e se inscreve no canal se não for inscrito. Agora vamos à história. Capítulo 1. A viagem para o convento. Eu lembro como se fosse ontem. O dia estava quente como todos os outros em Cuiabá, e o céu parecia mais distante do que nunca. Eu estava em casa, sentada na varanda, com minha mãe, Dona Isabel, ao meu lado. Ela tinha aquele sorriso sereno, mas seus olhos pareciam esconder algo. Eu não sabia ainda, mas algo grande estava prestes a acontecer. Mamãe olhou para mim e falou com uma voz tranquila, mas cheia de carinho. Marieta, minha filha, chegou o momento. Você vai para o convento, lá vai aprender muitas coisas boas. Eu senti um frio no estômago. O convento? Nunca imaginei que minha vida fosse mudar tão rápido. Eu, que passava meus dias sonhando com o que havia além das colinas de Cuiabá, agora seria levada para um lugar que parecia um enorme silêncio, onde a liberdade que eu tanto amava ficaria para trás. Eu queria perguntar tantas coisas, mas as palavras não saíam. Como assim o convento? Como assim minha vida ia mudar? O que seria daquele céu azul que eu tanto amava, das conversas alegres com minha mãe na varanda? Não se preocupe, minha filha, ela disse, percebendo meu olhar. Vai ser uma boa oportunidade para você crescer. Lá, você vai estudar e aprender tudo o que precisa. Mas no fundo, eu sentia algo diferente. Eu não queria ir. Eu queria ficar na minha cidade, com minha mãe, no lugar onde tudo fazia sentido para mim. No convento, eu sabia que teria que seguir regras, que não poderia mais correr pelos campos e olhar o céu livremente. O que me esperava lá parecia muito distante do que eu desejava. E, no entanto, minha mãe tinha razão. Eu não tinha escolha. No dia seguinte, já estava arrumada para a viagem. Minha mala estava cheia de roupas novas, mas meu coração estava vazio. Eu olhei para o céu mais uma vez, tentando gravar aquele momento em minha memória. O sol brilhava, mas tudo parecia diferente. O céu parecia mais longe do que nunca.
Eu me despedi de Cuiabá, da minha mãe, da minha vida, e comecei uma jornada que eu nunca imaginei que teria que fazer. O convento me esperava, e eu estava indo para um lugar onde tudo seria diferente, onde eu teria que aprender a ser outra pessoa. Mas no fundo, algo dentro de mim dizia que essa viagem seria apenas o começo de algo muito maior. E eu não sabia o que era ainda, mas eu ia descobrir. Capítulo 2. O Novo Mundo. A viagem para o convento foi longa e cansativa. Quando finalmente chegamos, parecia que o mundo lá fora tinha ficado para trás. O convento era grande, com muros altos e portas pesadas, como se quisesse me engolir. Eu olhava para os lados e só via árvores grandes e paredes frias. O céu parecia mais distante ainda. Fui recebida por freiras que me olharam de cima a baixo, sem um sorriso no rosto. Elas usavam roupas escuras e suas vozes eram baixas e sérias. Eu me senti como se estivesse em um lugar onde ninguém sorria, onde a alegria não existia. Tudo era silencioso demais, como se cada passo que eu desse fosse errado. Bem-vinda ao convento, Marieta, uma das freiras disse, com uma voz que não tinha nenhuma emoção. Agora, aqui, você vai aprender a ser uma boa menina, obediente e respeitosa. Aqui não há lugar para bagunça. Eu não sabia o que fazer. Eu queria voltar para casa, para a minha mãe, para o calor de Cuiabá. Mas em vez disso, eu estava ali, em um lugar onde tudo parecia tão diferente, tão escuro e silencioso. Eu me sentia como uma flor sem sol, sem saber o que fazer para voltar a crescer. Nos primeiros dias, tudo parecia muito difícil. Eu tinha que seguir regras que eu nunca imaginei que existissem. As freiras nos acordavam cedo, nos faziam trabalhar e estudar em silêncio o tempo todo. E o pior de tudo era que eu não podia mais correr pelos campos, não podia mais olhar o céu e sonhar como antes. Minha liberdade estava sendo tirada de mim, e eu me sentia cada vez mais perdida. Mas foi nesse lugar que conheci Zefa. Ela era mais velha que eu, e tinha um olhar curioso, como se soubesse que ali, naquele lugar sombrio, havia algo mais esperando por nós. Zefa não parecia se importar com as regras tanto quanto as outras meninas. Ela falava baixinho, mas sempre com um brilho nos olhos, como se soubesse que algo precisava mudar. Não fique assim, Marieta, ela me disse em uma das noites. Aqui dentro é difícil, mas a gente vai encontrar uma forma de ser livre, mesmo nas pequenas coisas. Não deixe esse lugar te prender, por dentro. Zefa me deu uma esperança que eu não sabia que existia naquele lugar. Ela me falou sobre seus próprios sonhos, sobre o que fazia quando era mais nova, e como ela não se deixava ser apagada pelas regras do convento. Ela me ensinou que, apesar de tudo, ainda havia uma maneira de resistir, de manter nossos sonhos vivos, mesmo que ninguém mais os visse. Eu comecei a perceber que, mesmo nas sombras, eu ainda poderia encontrar um caminho para a liberdade. Zefa se tornou minha amiga, minha confidente, e foi ela quem me mostrou que, apesar de todas as dificuldades, eu ainda podia ser eu mesma. Mesmo quando tudo ao redor parecia nos fazer desaparecer, nós duas descobrimos que a esperança não se apaga, ela se encontra nos detalhes, nos pequenos gestos de rebeldia silenciosa. Capítulo 3. O plano de fuga. Os dias passavam devagar no convento, como se o tempo não quisesse me deixar ir embora. Eu acordava cedo, fazia as tarefas sem parar e, à noite, deitava com a cabeça cheia de perguntas. Como seria o mundo fora daquelas paredes? Como eu poderia voltar a sentir a liberdade de antes? Eu não sabia, mas uma coisa eu sabia bem. Eu não podia deixar de sonhar. Foi numa noite escura que Zefa me olhou com um brilho diferente nos olhos. Eu estava cansada, deitada na minha cama, pensando na vida lá fora, quando ela se aproximou, quase em silêncio. Seus passos eram leves, mas seu olhar falava tudo. Ela parecia que tinha algo muito importante para me contar. Marieta, eu encontrei uma saída, disse Zefa com um sorriso misterioso. Eu me sentei na cama, os olhos arregalados, esperando pelo que ela tinha para dizer. Será que ela estava falando sério? Será que realmente havia uma maneira de sair daquele lugar? Aqui,
Tudo é feito para nos prender, mas, se a gente olhar com atenção, sempre há uma brecha, uma pequena abertura. Eu já estudei bem tudo aqui. Eu sei como a gente pode sair. Você está disposta a tentar? Eu não sabia o que pensar. Meu coração estava disparado, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que, se houvesse uma chance de escapar, eu precisava agarrá-la com todas as forças. Eu não poderia passar minha vida inteira naquela prisão silenciosa. Sim, Zefa, eu topo. Quero ver o mundo de novo. Quero sentir o vento no meu rosto, olhar para o céu e sonhar. Vamos fazer isso. Zefa me abraçou forte, como se soubesse que aquele momento era o começo de algo muito importante. Ela me explicou que durante as noites em que todas dormiam, ela tinha descoberto um caminho secreto, uma passagem escondida que nos levaria para fora do convento. Era um caminho arriscado, mas para mim, qualquer risco valeria a pena se isso significasse a chance de ser livre. Aquela noite foi diferente. Não houve sono, nem sonhos. Só havia planos. Zefa me ensinou a como ser silenciosa, a como caminhar sem fazer barulho, a como evitar as freiras que patrulhavam o convento à noite. Eu nunca pensei que um simples ato de andar pudesse ser tão importante, mas, ali, cada passo, cada movimento, poderia ser a diferença entre a liberdade e a prisão. Quando chegou a hora, Zefa e eu nos levantamos silenciosamente. Eu sentia meu coração batendo forte, mas ao mesmo tempo, uma sensação de coragem tomava conta de mim. Eu sabia que, se não tentássemos, nunca saberíamos o que poderíamos alcançar. Com as mãos trêmulas, mas com a mente focada, seguimos por corredores escuros e silenciosos. O convento parecia um lugar diferente àquela hora da noite. Tudo o que eu conseguia ouvir era o som dos nossos passos e o meu coração, que batia mais rápido a cada minuto. Finalmente, chegamos à parede onde Zefa havia encontrado a brecha. Eu olhei para ela e vi a confiança em seus olhos. Sem palavras, começamos a escalar, com muito cuidado, sem fazer barulho. A sensação de estar fora daquelas paredes, sentindo o vento frio no rosto, foi a coisa mais maravilhosa que eu já experimentei. Parecia que, por um momento, o mundo inteiro se abria à nossa frente. Eu sentia que, finalmente, eu tinha uma chance de realizar meus sonhos, de voltar a ser livre. Zefa e eu nos abraçamos sem dizer nada. Sabíamos que, apesar do medo e da incerteza, a nossa amizade e a nossa coragem nos levariam a um novo começo. Capítulo 4. A Madre Georgina. A sensação de liberdade foi maravilhosa, mas não durou muito. Quando Zefa e eu saímos pela parede do convento, o ar lá fora parecia tão fresco e livre. Sentíamos que estávamos finalmente em um lugar onde poderíamos respirar, onde poderíamos sonhar de novo. Mas antes que eu pudesse perceber, algo aconteceu. Algo muito ruim. No dia seguinte, enquanto voltávamos para o convento, sem saber o que esperar, encontramos ela. Madre Georgina. Todos falavam dela. Era a freira mais severa de todas. Ela sempre andava pelo convento com um olhar tão duro que parecia que podia ver tudo o que você estava pensando. Ela era como uma sombra, e quando ela entrava em um lugar, o ambiente ficava pesado. Madre Georgina nos viu logo que chegamos. Ela estava parada no corredor, com os braços cruzados, esperando. O olhar dela era tão frio, como se tivesse lido todos os nossos pensamentos e soubesse exatamente o que tínhamos feito. O medo cresceu dentro de mim, e senti meu coração bater mais rápido. Então, vocês duas acham que podem escapar, é isso? Ela perguntou. Sua voz era firme, como se fosse uma ordem, não uma pergunta. Acham que podem sair e voltar sem ninguém perceber? Aqui no convento não se pode fugir. Nunca. Zefa ficou quieta, como sempre. Ela sabia que se tentasse falar, poderia piorar tudo. Eu, por outro lado, senti que precisava dizer algo. Queria explicar, queria pedir desculpas, mas o medo me paralisava. Madre Georgina deu um passo à frente e nos olhou com olhos tão duros que parecia que poderia nos engolir. Aqui,
Vocês são minhas, e ninguém vai fugir das regras, ela disse, com um sorriso muito estranho, que não parecia de verdade. Era um sorriso de quem estava se divertindo com nossa dor. Quem desobedece precisa aprender uma lição. Zefa, ainda com a voz calma, tentou falar. Madre, só queríamos ser livres. Só queríamos ver o mundo lá fora, sentir a vida. Madre Georgina deu uma risada baixa, quase zombando de Zefa. Livre? Ela repetiu, como se aquilo fosse uma piada. Aqui vocês não têm liberdade. Aqui só existe obediência. E quem não obedece, aprende da maneira difícil. Eu não sabia o que fazer. Aquele olhar dela me fazia sentir tão pequena, como se não houvesse mais nada que eu pudesse fazer. Madre Georgina virou-se e disse com firmeza: Venham comigo. Vamos conversar sobre o que vocês fizeram. Eu olhei para Zefa e pude ver que ela também estava com medo, mas não queria mostrar. Não tínhamos escolha. Precisávamos ir com ela sem saber o que iria acontecer conosco. O medo estava dentro de nós, mas não havia nada que pudéssemos fazer para mudar aquela situação. Madre Georgina, com seu passo firme e sua voz de comando, nos conduziu para um lugar que eu nunca tinha visto antes. E naquele momento, eu soube que teríamos que ser muito fortes para conseguir enfrentar o que estava por vir. Capítulo 5. A punição de Madre Georgina. Aquele dia ficou gravado na minha memória para sempre. Madre Georgina nos levou para um quarto escuro, onde nunca tínhamos estado antes. O lugar estava frio e vazio, com apenas uma vela fraca iluminando as paredes. Ela nos fez ficar ali, de pé, sem dizer uma palavra, apenas nos observando com seus olhos afiados. O silêncio era pesado e meu coração estava batendo forte. Zefa, ao meu lado, estava mais calma, mas eu podia sentir a tensão no ar. Eu sabia que a madre não faria nada sem motivo. Ela estava esperando o momento certo para falar. Vocês acham que podem sair e voltar quando quiserem, não é? Ela começou, sua voz fria e implacável. Bem, agora vão aprender o que acontece quando desobedecem. Ela fez uma pausa, como se estivesse saboreando aquele momento. Eu sentia medo, mas algo dentro de mim também sentia raiva. Raiva de estar sendo tratada daquela maneira, como se nossas vidas não valessem nada. Vocês vão passar a noite aqui, sem comida, sem água, e terão que pensar bem sobre o que fizeram, disse a Madre Georgina com um sorriso que não tocava seus olhos. Se não conseguirem aprender a lição, terão que enfrentar algo pior na próxima vez. Eu e Zefa trocamos um olhar, sem saber o que fazer. O medo tomava conta de nós, mas ao mesmo tempo, nós sabíamos que a única maneira de seguir em frente era aguentar. Não podíamos mostrar fraqueza, não podíamos deixar que ela soubesse o quanto estávamos assustadas. As horas passaram lentamente e o frio do quarto parecia entrar na minha pele. Eu tentava não pensar na fome ou na sede, mas era difícil. O tempo não passava e cada segundo parecia mais longo que o anterior. Eu olhava para Zefa, mas ela não dizia nada. Estava tão quieta quanto eu, talvez pensando da mesma forma. Será que conseguiremos sair daqui? Foi quando a Madre Georgina entrou novamente e seu olhar agora parecia ainda mais ameaçador. Vejo que vocês aprenderam bem o que a obediência significa. Mas essa foi apenas a primeira lição. Se algum dia pensarem em fugir de novo, terão que encarar consequências mais severas. Agora podem ir para os seus quartos, mas lembrem-se, a próxima vez não será tão fácil. Nós duas, cansadas e com o corpo dolorido, fomos levadas de volta para nossas camas. Não falamos uma palavra no caminho de volta. O medo ainda estava ali, mas também havia algo mais, uma força crescente dentro de mim. Eu não sabia quanto tempo aguentaríamos aquilo, mas sabia que, se conseguíssemos passar por isso, seria apenas mais uma batalha vencida. E no fundo do meu coração, eu sabia que, apesar de tudo, a esperança ainda não havia se apagado. Nós duas estávamos mais fortes do que antes, mais determinadas do que nunca a lutar por nossa liberdade. Capítulo 6. O convento em reforma. O convento estava em ruínas.
As paredes rachadas e o telhado, que já não aguentava mais o peso do tempo, precisavam de conserto urgente. Madre Georgina, com seu olhar de quem sempre tem tudo sob controle, organizou uma reforma no lugar. Ela contratou 3 homens para reparar os danos, e a madre autorizou que eles passassem a noite ali, para acelerar o trabalho. Era a primeira vez que o convento recebia homens trabalhando em suas instalações, e isso deixou todos um pouco desconfortáveis, especialmente as freiras, que estavam sempre acostumadas com a calma e a ordem. Os dias seguintes foram difíceis. O convento estava cheio de barulho, martelos batendo, madeiras sendo cortadas e o som constante de trabalho. Mas o pior de tudo era a tensão no ar. As freiras pareciam mais nervosas e até mesmo as paredes pareciam mais sombrias, como se a própria construção estivesse sentindo a mudança. Capítulo 7. Abusada no convento. A noite caiu silenciosa no convento, como sempre acontecia. Mas naquela noite havia algo estranho no ar. O vento batia nas janelas com mais força, e o som dos passos dos homens que trabalhavam na reforma ainda ecoava pelos corredores, mesmo depois de todos já estarem recolhidos em seus quartos. Eu estava deitada, com o cobertor até o pescoço, tentando dormir. Zefa não estava ali naquela hora, e o quarto parecia ainda mais vazio. Foi quando a porta rangeu, bem devagar. Meu coração disparou. Um dos homens que trabalhava na reforma entrou. Eu não sabia o que ele queria, nem por que estava ali. Meu corpo congelou. Ele não disse nada, só entrou e se aproximou rápido. Eu tomei um susto tão grande que mal consegui respirar. Quando tentei me levantar, ele me segurou pelo braço com força, me virando de costas sem dizer uma palavra com aquela força bruta. Eu queria gritar, queria correr, mas travei naquele momento. O medo era tanto que a única coisa que consegui fazer foi ficar imóvel. Eu pensava, se eu gritar, vão achar que eu fiz algo errado. Vão pensar mal de mim. E a madre? A madre nunca acreditaria em mim. Iria pensar de eu estar gostando do que aquele homem estaria fazendo comigo. Ele então me soltou depois de ter abusado de mim, como se nada tivesse acontecido, e saiu do quarto do mesmo jeito que entrou, em silêncio, com passos firmes, como se aquilo fosse normal. Aquele desgraçado teria abusado de mim brutalmente, e eu fiquei ali traumatizada sem saber o que fazer. Quando a porta se fechou, eu fiquei ali. O quarto estava escuro, e eu me sentia pequena, com o coração acelerado, o corpo tremendo e as lágrimas escorrendo sem parar. Eu chorei baixinho, escondendo o rosto no travesseiro, com medo de alguém ouvir, com medo de mim mesma. Eu não sabia o que aquilo significava, mas sabia que nunca mais seria a mesma. Algo dentro de mim tinha mudado, e naquele silêncio eu prometi que não deixaria isso me quebrar. Mesmo machucada por dentro, eu ainda acreditava que um dia tudo aquilo acabaria. E que eu sairia daquele lugar, mais forte, mesmo que marcada. Além do convento ter seus defeitos, eu ainda tinha sido abusada ali naquele lugar pela aquele desgraçado. Capítulo 8. A verdade ignorada. O dia seguinte chegou com o céu cinza e a chuva fina caindo sobre o convento. O silêncio da noite ainda estava em minha mente. E o medo que sentia ao acordar não parecia desaparecer. Eu estava cansada, mas não de sono. Estava cansada de me sentir fraca e impotente. Eu sabia que precisava contar a alguém sobre o que aconteceu, mas uma parte de mim temia ser ignorada, ou pior, ser culpada de algo que não fiz. Decidi ir até a Madre Georgina. Ela era a líder do convento, e eu esperava que, ao contar o que havia acontecido, ela me ajudasse a encontrar uma solução, mas ao mesmo tempo o medo me paralisava. Como seria se ela não acreditasse em mim? Como seria se ela me olhasse com desconfiança, como se eu fosse a culpada de tudo? Quando entrei no escritório de Madre Georgina, ela estava sentada atrás de sua mesa, com o rosto sério e os olhos afiados. O ambiente estava frio, e a luz da janela mal iluminava a sala. Eu me sentei à frente dela e fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar as palavras certas. Madre, preciso falar com a senhora sobre algo.
Minha voz saiu tremida, como se eu estivesse tentando me convencer de que seria forte o suficiente para contar. Ela olhou para mim com um olhar atento, mas também distante, como se já estivesse cansada de ouvir reclamações. O que aconteceu, Marieta? Está tudo bem com você? Ela perguntou com um tom frio. Eu respirei fundo, sentindo o coração apertado no peito. Eu sabia que seria difícil falar, mas também sabia que precisava dizer a verdade. Um dos homens que estavam aqui para a reforma entrou no meu quarto ontem à noite. Ele se aproximou de mim e eu fiquei com medo. Não sabia o que fazer. Ele me agarrou pelo braço e me virou, e eu não consegui gritar. Eu estava com tanto medo, madre, e não sei o que fazer. O silêncio na sala parecia durar uma eternidade. Eu olhei para a Madre Georgina, tentando ler sua expressão, esperando alguma reação. Mas o que ela fez foi algo que eu nunca imaginei. Ela não se levantou, não demonstrou preocupação, nada. Ela apenas me olhou com uma expressão impassível e falou, com a voz firme, quase como se estivesse me repreendendo. Isso é uma acusação muito séria, Marieta. Mas você precisa entender que, aqui no convento, temos regras. As coisas têm que ser feitas da maneira certa, e sem provas, nada pode ser feito. Esses homens foram autorizados a trabalhar aqui, e qualquer problema deve ser tratado com mais cuidado. Eu não posso tomar ações sem mais detalhes. Eu sentia o choque tomando conta de mim. Ela não acreditava em mim. Não havia empatia, não havia compaixão. Eu tentei explicar mais uma vez, com a voz trêmula, mas ela me interrompeu. Marieta, o convento é um lugar de ordem e disciplina. Se você não tem mais nada a dizer sobre isso, então vamos encerrar essa conversa. Eu me levantei, sentindo a humilhação e a frustração tomarem conta de mim. A sensação de ser ignorada, de não ser ouvida, de não ter ninguém para me apoiar, me fez sentir ainda mais sozinha. Eu tinha coragem para falar, mas agora estava mais perdida do que nunca. Ao sair da sala da madre, o peso do que havia acontecido me atingiu com força. Eu sabia que a madre não acreditava em mim, e o medo de não poder contar com ninguém me fez sentir mais frágil. Mas no fundo, algo dentro de mim se acendeu. Se eu não pudesse contar com ela, eu precisaria encontrar uma maneira de enfrentar isso sozinha. Eu sabia que a minha luta pela liberdade não seria fácil, mas eu não estava disposta a me calar. Eu precisava ser mais forte. Capítulo 9. O peso da solidão. Eu saí da sala da Madre Georgina com o coração apertado e a sensação de derrota me consumindo. Cada passo que eu dava pelos corredores do convento parecia mais pesado que o anterior. Eu tentei controlar as lágrimas, mas elas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse impedir. O ar dentro do convento parecia mais denso, mais frio. Eu não sabia onde mais procurar ajuda, se nem a madre acreditava em mim. Quando cheguei ao meu quarto, Zefa estava lá. Ela estava sentada na cama, com os olhos atentos, como se já soubesse que algo estava errado. Ela levantou rapidamente ao me ver, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela se aproximou. Marieta, o que aconteceu? Ela perguntou com a voz suave, mas cheia de preocupação. Eu não consegui mais segurar. O peso de tudo o que eu havia passado naquela manhã desabou sobre mim, e eu chorei como nunca havia chorado antes. As lágrimas não paravam de cair, e o soluço tomou conta de mim. Zefa me abraçou com força, sem dizer nada, apenas me oferecendo o apoio silencioso que eu tanto precisava. Eu me agarrei a ela como se ela fosse a única coisa que me restava. Depois de alguns minutos tentei falar, minha voz ainda trêmula. Zefa, eu tentei falar com a madre. Eu contei o que aconteceu, mas ela não acredita em mim. Ela me ignorou, como se nada tivesse acontecido. Ela disse que eu não tinha provas e que não podia fazer nada. Zefa me olhou com um olhar de raiva e tristeza, mas não falou nada. Ela sabia que aquilo não era justo. Sabia que, mesmo sem provas, minha dor era real e merecia ser ouvida.
Marieta, você não está sozinha. Eu estou com você, sempre estarei, ela disse com firmeza. Não importa o que a madre diga, eu acredito em você. Não estamos sozinhas aqui. Eu respirei fundo, sentindo o alívio de ouvir suas palavras. Com Zefa ao meu lado, eu sentia que poderia enfrentar qualquer coisa. Mesmo que a madre não acreditasse em mim, pelo menos uma pessoa me entendia. Isso me dava forças para seguir em frente. O tempo passou, e os meses seguintes foram difíceis. A reforma no convento continuava, e o trabalho dos homens não parecia terminar nunca. Mas eu me concentrei no que realmente importava: minha amizade com Zefa e minha própria força interna. Sabia que não podia ficar parada, que precisava manter minha esperança viva, mesmo quando tudo ao meu redor parecia me empurrar para baixo. Zefa e eu passamos mais tempo juntas, e cada momento de conversa e apoio foi crucial para minha sanidade. Ela me ajudava a manter a cabeça erguida, mesmo quando tudo parecia sombrio. Às vezes, sentíamos que não havia saída, mas nunca deixamos de acreditar que, em algum momento, as coisas iriam melhorar. A luta pela minha liberdade, pela verdade e pelo meu direito de ser ouvida não estava terminada. Eu sabia que a jornada seria longa e difícil, mas com Zefa ao meu lado, eu tinha a coragem para enfrentar tudo o que viesse. Capítulo 10. A descoberta da gravidez. Os dias pareciam um borrão. O convento, com sua rotina sem fim, já não me parecia o lugar seguro que um dia acreditava ser. O trabalho, as orações, os silêncios forçados, tudo começava a se misturar em uma névoa cinza que eu mal conseguia atravessar. Os sintomas que eu sentia desde o dia da visita do homem, a sensação de náusea, o cansaço constante, estavam se intensificando. Eu tentava ignorar, mas meu corpo me dizia que algo estava acontecendo e eu não podia mais adiar a verdade. O que começou como uma leve sensação de desconforto foi se transformando em algo mais palpável. Naquela manhã, o mal-estar foi ainda mais forte. Eu não consegui me levantar da cama de imediato, e quando finalmente me arrastei para o banheiro, a dor na barriga parecia insuportável. A sensação de cansaço era tão grande que meu corpo parecia pesado demais para se mover. Foi naquele momento, diante do espelho em um banheiro pequeno e simples do convento, que a verdade finalmente me atingiu. Eu sabia que não podia mais fugir daquilo. Algo dentro de mim já estava mudado. Eu estava grávida. O medo tomou conta de mim. Eu me encostei na pia e olhei para minha imagem no espelho. Eu não queria acreditar, mas sabia que a verdade estava ali, visível e impossível de ignorar. O que isso significava para mim? O que significaria para o futuro? Como isso afetaria minha vida no convento? Eu não sabia mais para onde correr, mas sentia a pressão do peso da descoberta. As lágrimas começaram a cair, silenciosas, e a única coisa que eu conseguia pensar era no vazio que agora preenchia meu peito. Como poderia estar nessa situação? Como eu, uma jovem que apenas sonhava com liberdade e um futuro melhor, poderia estar enfrentando isso sozinha em um lugar que deveria ser de proteção? A dor de não poder contar para ninguém, de ter que carregar esse segredo, era quase insuportável. Eu sabia que precisava falar com alguém. Zefa. Eu precisava dela, mais do que nunca. Ela sempre esteve ao meu lado, mas agora, com esse peso em meu coração, eu sentia que não poderia enfrentar sozinha. Saí do banheiro, ainda com a sensação de estar flutuando, e encontrei Zefa no corredor. Ela me olhou com os olhos atentos, como se já soubesse que algo não estava certo. Marieta, o que aconteceu? Ela perguntou suavemente, percebendo o meu olhar perdido. Eu não consegui esconder mais. As palavras saíram quase em um sussurro, trêmulas. Zefa, eu estou grávida. As palavras ficaram no ar entre nós, e a expressão de Zefa mudou instantaneamente. Ela foi até mim, pegando minha mão com delicadeza e me levou para o canto do convento, longe dos olhares curiosos. Sabia que a conversa que teríamos não poderia ser ouvida por ninguém. Capítulo 11.
A decisão cruel da madre. O convento estava cada vez mais difícil para mim. A minha barriga, que já começava a crescer, me lembrava o tempo todo do que estava acontecendo, mas eu ainda não sabia como lidar com isso. O medo e a confusão me consumiam, e eu sabia que não podia mais esconder o que estava acontecendo com meu corpo. Eu precisava falar com a Madre Georgina. Quando entrei no escritório dela, a sala estava silenciosa. A madre estava lá, sentada, como sempre, com seu olhar sério. Eu engoli em seco e, com a voz gaguejando, disse: Madre, preciso contar algo importante. Eu estou grávida. Ela me olhou em silêncio por um tempo, como se estivesse pensando no que eu tinha acabado de dizer. Então, ela se levantou e veio até mim com um olhar frio. Grávida? Ela repetiu, sem surpresa, mas com um tom de desaprovação. Isso é grave, Marieta. Você sabe disso, não sabe? Eu me senti pequena, como se estivesse sendo julgada por algo que nem sabia como havia acontecido. Eu tentei explicar, mas a madre não me deixou falar por muito tempo. Você tem que tomar uma decisão agora, ela disse com firmeza. Precisa tirar esse bebê, Marieta. Não podemos deixar que isso continue aqui. O convento não pode aceitar isso. Eu senti um frio na barriga. Não sabia o que fazer, mas uma coisa eu sabia. Eu não poderia fazer o que a madre estava pedindo. Eu olhei para ela, com a voz trêmula, e falei: Não, madre, eu não posso fazer isso. Não quero fazer isso. Ela me olhou com um olhar severo, como se estivesse tentando me fazer entender o que ela achava que era melhor para mim. Se você se recusar, então não há mais lugar para você aqui, ela disse com um tom rígido. Você está expulsa do convento. Vá embora. Naquele momento, eu senti uma mistura de alívio e medo. O convento, que um dia foi o meu refúgio, agora me rejeitava. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que de alguma forma estava sendo libertada. Eu não precisava mais viver com o medo e a dor de estar presa ali, sem ser ouvida, sem ter meu próprio direito de escolher o que fazer. Eu saí da sala da madre sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou atrás de mim, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu estava sendo expulsa, sim, mas ao mesmo tempo eu estava finalmente livre de algo que me aprisionava. Eu não sabia o que viria depois, mas algo dentro de mim dizia que eu poderia enfrentar o que viesse. Eu agora tinha a liberdade de fazer minhas próprias escolhas, de lutar pelo que acreditava. E com isso, um novo capítulo da minha vida estava prestes a começar. Capítulo 12. O apoio de tia Denise. Após ser expulsa do convento, um turbilhão de pensamentos tomava conta de mim. A sensação de liberdade estava misturada com o medo do que viria a seguir. Eu não queria voltar para a casa da minha mãe. Sabia que ela não entenderia. O olhar desaprovador da madre ainda estava na minha mente, e eu me sentia sozinha, perdida, sem saber para onde ir. Foi então que decidi ir para a casa de minha tia Denise. Ela morava em uma cidade pequena, longe do convento, e sempre fora como uma segunda mãe para mim. Quando cheguei à sua casa, não falei nada no começo. Apenas a encontrei na cozinha, e ela me olhou com uma expressão de preocupação ao me ver. Marieta, o que aconteceu? Ela me perguntou, enquanto me abraçava. O carinho dela me fez sentir que ainda havia um pouco de esperança no mundo. Era tudo o que eu precisava naquele momento. Eu então expliquei tudo. Desde a expulsão do convento até a descoberta da gravidez. Falei sobre o medo, a rejeição, a dor que estava sentindo e a decisão que a madre havia tomado, querendo que eu interrompesse minha gravidez. Tia Denise me ouviu com paciência, sem interromper, e seu olhar era de total compreensão. Quando terminei de falar, ela me olhou com ternura. Eu entendo, Marieta. Eu entendo o seu sofrimento, o quanto isso tudo foi difícil para você. Mas, minha querida, você não está sozinha. Você tem a mim, e eu estarei aqui para te ajudar, independente do que tenha acontecido no passado. Você fez o que podia, e agora é hora de encontrar um caminho para você e para esse bebê. Aquelas palavras me deram algum alívio, e eu sabia que poderia contar com ela.
Durante os 9 meses seguintes, tia Denise me apoiou de todas as maneiras que podia. Ela me incentivou a pensar no que seria melhor para mim e para o bebê. No começo, eu estava cheia de dúvidas, sem saber o que fazer com aquela nova vida que crescia dentro de mim. Mas com o tempo, a dúvida e a dor começaram a se transformar em uma decisão. Eu sabia que não conseguiria criar um filho em um ambiente tão difícil, com tantas feridas emocionais ainda abertas. Não estava preparada para ser mãe, não do jeito que ele merecia. Eu queria que ele tivesse um futuro melhor, e para isso eu sabia que precisava ser corajosa. Foi quando tia Denise sugeriu, com muita delicadeza, que eu considerasse a adoção. Ela me disse que poderia ajudar a encontrar uma família que amasse e cuidasse do meu filho, alguém que pudesse dar a ele o que eu não conseguiria naquele momento. Adoção, Marieta. É uma decisão difícil, mas é um ato de amor e coragem. Você precisa pensar no que é melhor para ele, para você e para o futuro dele. E eu estarei com você, sempre que precisar. Eu pensei muito sobre isso. Durante esses 9 meses, passei por um turbilhão de emoções, mas foi com a ajuda da minha tia que tomei a decisão de dar ao meu filho a chance de ter uma vida cheia de amor e cuidados. Sabia que a adoção era o melhor caminho, apesar da dor que isso me causava. Era uma dor que vinha do amor, um amor que eu não sabia como dar, mas que sabia que poderia oferecer ao permitir que ele tivesse a chance de crescer em um lar onde seria querido. Quando meu filho nasceu, eu o olhei com tanto amor e tanto medo ao mesmo tempo. Eu sabia que ele merecia mais do que eu podia oferecer. E com a ajuda de minha tia, fizemos tudo da maneira mais cuidadosa possível. Encontramos uma família maravilhosa que estava disposta a lhe dar todo o amor do mundo. Eu tinha 22 anos quando tomei essa decisão. E embora fosse difícil, eu sabia que tinha feito o melhor para meu filho, e para mim também. O amor de tia Denise, sua ajuda e o apoio incondicional me deram forças para seguir em frente. Capítulo 13. Um novo começo em Campo Limpo. Depois de tomar a decisão difícil de colocar meu filho para adoção, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que precisava de um recomeço. O convento, com suas memórias pesadas e os olhares julgadores da minha mãe, não eram mais um lugar onde eu poderia viver. Eu precisava de um novo começo, um lugar onde pudesse me curar e, quem sabe, encontrar a paz. Foi quando tia Denise, percebendo o quanto eu estava decidida a recomeçar, me ajudou. Juntas, conseguimos juntar um pouco de dinheiro. Ela me deu o apoio necessário para que eu pudesse sair de onde estava, deixar para trás as lembranças e as dores e seguir para um lugar onde eu poderia reconstruir minha vida. Eu sempre sonhei em morar em Campo Limpo, uma cidade pequena e tranquila, longe da agitação de onde eu estava. Eu imaginava que lá as coisas poderiam ser diferentes, que eu poderia ser quem eu realmente era, sem o peso do passado me esmagando. Quando cheguei em Campo Limpo, tudo parecia novo e cheio de possibilidades. As ruas eram mais calmas, as casas simples, mas cheias de cor, com jardins na frente, flores por todo lado. Era o tipo de lugar que eu sempre quis morar. Eu sabia que seria difícil no começo, mas aquele lugar parecia me dar a paz que eu tanto procurava. Eu não contei para minha mãe sobre minha decisão de ir embora. Eu sabia que ela não entenderia. Ela estava tão desapontada comigo e eu não queria causar mais problemas. Decidi que, antes de contar qualquer coisa, precisaria primeiro me estabelecer e encontrar meu próprio caminho. Eu não queria mais viver sob os olhos de julgamento dela. Eu aluguei uma casinha simples, que tinha uma pequena varanda e um jardim na frente. Ao entrar naquela casa, senti uma sensação de alívio. Era pequena, mas era minha. Era o meu refúgio, o lugar onde eu poderia começar a me curar. Eu estava sozinha, mas ao mesmo tempo sentia que tinha o controle sobre minha vida, que poderia moldar o futuro de uma maneira que nunca pensei que fosse possível. Nos primeiros dias, passei o tempo limpando a casa, organizando as coisas, colocando minha vida em ordem. A paz que eu sentia naquela cidade pequena era como um bálsamo para minha alma. Eu sabia que ainda havia muita dor dentro de mim,
Mas com o tempo, eu acreditava que tudo ficaria bem. Durante semanas, eu me mantive ocupada. Trabalhei em pequenos serviços, fiz novos amigos e comecei a me sentir parte da comunidade de Campo Limpo. Aos poucos, fui superando o medo de ser julgada e aprendi a me aceitar. Eu sabia que não podia apagar o que havia acontecido, mas também sabia que poderia construir algo novo, algo que fosse só meu. Finalmente, depois de me sentir mais forte e pronta para enfrentar o passado, decidi que era hora de contar para minha mãe o que eu havia feito. Eu estava em paz com minha decisão, e agora queria que ela soubesse. Mas isso ficaria para depois. Por enquanto, eu estava começando uma nova vida. Eu, sozinha, mas mais forte do que antes. Capítulo 14. O encontro com George. Os primeiros dias em Campo Limpo foram solitários, mas ao mesmo tempo tranquilos. Eu estava começando a me acostumar com a rotina simples de minha nova vida. O trabalho nas pequenas tarefas diárias, a organização da casa e as caminhadas pelo bairro já estavam me ajudando a me sentir mais em paz. Mas, como sempre acontece quando a gente menos espera, algo novo apareceu em minha vida. Foi numa manhã ensolarada, quando eu estava andando pelo bairro ali para conhecer mais lugar, foi aí que eu conheci George. Ele estava sentado na varanda de uma casa simples, com a camisa suada e os olhos atentos, observando o movimento do bairro. Eu, que estava andando pela rua, percebi que ele me olhava, mas não dei muita atenção. Era um bairro novo para mim, e eu ainda não conhecia todos os rostos. Foi então que, num impulso, ele se levantou e veio até mim. Seu sorriso era gentil e curioso, como se tivesse notado que eu era nova na cidade. "Oi, eu sou George", ele disse, com um sorriso amigável. "Nunca te vi por aqui antes. Você é nova no bairro?" Eu, um pouco surpresa com a aproximação, sorri timidamente e respondi: "Sim, sou eu mesma. Cheguei há pouco tempo. Vim tentar recomeçar a vida por aqui." George parecia realmente interessado e logo começamos a conversar sobre minha mudança para Campo Limpo. Ele me explicou que sua mãe era dona de uma pequena lavoura de café nos arredores da cidade e que ele estava sempre por ali ajudando. Ele falava com tanto carinho sobre o trabalho na lavoura e como a vida simples do campo o fazia sentir-se em paz. A conversa foi fluindo e eu comecei a me sentir à vontade. Ele parecia ser alguém realmente bom, com uma energia positiva e uma disposição para ajudar. Foi então que ele me fez uma proposta que mudaria minha vida. "Se você precisar de trabalho, posso te ajudar. Minha mãe sempre está precisando de alguém para ajudar na lavoura, principalmente na época da colheita. Você não precisaria sair daqui e poderia começar a ganhar um dinheiro para se sustentar." Eu fiquei surpresa, mas ao mesmo tempo aliviada. Trabalhar na lavoura era algo que eu nunca tinha considerado, mas estava disposta a tentar qualquer coisa para começar a pagar o aluguel e me estabelecer de vez. Eu aceitei a oferta de imediato e, com isso, comecei a trabalhar com George na lavoura de café da sua mãe. O trabalho era duro, mas me dava a sensação de estar fazendo algo útil, algo que me fazia sentir parte de algo maior, e o tempo passou mais rápido do que eu imaginava. Durante o trabalho, fomos nos conhecendo melhor. George era uma pessoa simples, mas cheia de sonhos e com um coração generoso. Ele sempre se preocupava com os outros e tinha uma maneira tranquila de ver a vida. Ele me ajudava sempre que podia, me explicando tudo sobre o cultivo do café, sobre como a colheita era feita e até me ensinava sobre as plantas e o terreno. Foi aí que percebi que, com o tempo, estava começando a me apaixonar por ele. Os dias foram passando, e o trabalho na lavoura foi se tornando cada vez mais leve. George e eu nos tornamos mais próximos, compartilhando risos e histórias. Foi então que, após alguns meses, ele me fez uma proposta que me pegou de surpresa, mas que também me deu uma enorme sensação de segurança e felicidade. "Marieta, eu queria te perguntar uma coisa. Eu sei que você está se reerguendo e começando sua vida aqui, mas eu queria que você considerasse a ideia de morar comigo. Minha casa é pequena, mas seria bom ter você aqui. Você não precisaria mais se preocupar com o aluguel e poderia descansar um pouco." Eu olhei para ele, surpresa,
mas também emocionada com a gentileza e o carinho que ele demonstrava. Era uma oferta que me dava segurança, mas também me deixava com uma sensação de confiança que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que estava pronta para começar uma nova fase da minha vida com ele ao meu lado. E foi assim que minha vida começou a mudar. George e eu nos mudamos juntos para sua casa, onde começamos a construir uma vida simples, mas cheia de amor e respeito. Eu continuei ajudando na lavoura, e a cada dia nossa relação se fortalecia. Eu sentia que, finalmente, havia encontrado um lugar onde eu pertencia, onde meu coração estava em paz. Capítulo 15. A saudade de Zefa. Após me mudar para Campo Limpo e começar uma nova vida com George, muitas coisas aconteceram tão rapidamente que, por algum tempo, eu não soube como lidar com tudo o que estava mudando dentro de mim. Eu estava envolvida no trabalho na lavoura, me adaptando à nova rotina e começando a viver ao lado de George, mas, no fundo, havia uma saudade que me apertava o peito. Era a saudade de Zefa, minha amiga, que havia estado ao meu lado nos momentos mais difíceis da minha vida. Nos primeiros dias em Campo Limpo, eu tentei entrar em contato com ela. Eu sentia que precisava falar com Zefa, precisava saber como ela estava depois de tudo o que acontecera no convento. Eu mandei algumas cartas, escrevendo sobre minha nova vida e perguntando como ela estava, mas os dias passaram e as respostas nunca chegaram. A cada carta que eu enviava, uma parte de mim se desesperava, como se algo estivesse errado. Eu não sabia se Zefa havia se distanciado, ou se simplesmente não sabia o que escrever de volta. Eu sabia que a última vez que nos vimos, a situação era tão complicada que, talvez, ela estivesse ocupada com a própria vida ou até sem saber o que dizer a mim. Eu queria tanto saber dela, saber se ela estava bem, se ainda pensava em mim, mas as cartas nunca chegaram de volta. As semanas passaram e minha vida foi seguindo em frente. As coisas começaram a se ajeitar com George, e o trabalho na lavoura me ocupava muito. Mas no fundo, eu sentia que Zefa ainda estava presente em meus pensamentos. A amizade dela foi uma das poucas coisas boas que consegui ter no convento, e a ideia de que ela poderia estar em algum lugar distante, sem respostas minhas, me deixava triste. Com o tempo, percebi que talvez não houvesse mais nada que eu pudesse fazer. Eu não sabia mais como estava a vida dela e nem se ela ainda se lembrava de mim da mesma maneira. As cartas ficaram mais raras e, eventualmente, eu deixei de escrever. Eu me convenci de que ela talvez tivesse encontrado o seu próprio caminho, assim como eu estava encontrando o meu. E, embora a saudade ainda estivesse ali, eu sabia que a vida havia me levado para um novo rumo. O tempo passou, e mesmo com o coração apertado por não saber o que aconteceu com Zefa, eu comecei a focar na minha nova vida. Eu sabia que ela sempre faria parte de quem eu sou, mas também sabia que, às vezes, as pessoas seguem caminhos diferentes, e o que acontece no passado não pode mais nos prender. Capítulo 16. O reencontro com minha mãe. Os meses passaram, e a vida em Campo Limpo com George se estabilizou. Eu estava começando a encontrar um equilíbrio entre o trabalho, a casa e o relacionamento, mas havia algo que ainda me incomodava profundamente. A minha mãe. Eu sabia que, depois de tanto tempo, ela ainda não sabia a verdade completa sobre o que aconteceu comigo no convento. Eu havia enviado algumas cartas tentando explicar o que tinha acontecido e como minha vida estava agora, mas a saudade de casa e o desejo de me reconciliar com ela me faziam escrever sempre que podia. Eu queria que ela soubesse que estava bem, que estava feliz e que tudo o que havia acontecido tinha me ensinado muitas lições. Foi quando, um dia, eu recebi uma carta dela. Ela dizia que tinha lido as minhas mensagens e que sentia uma necessidade de me ver, de conversar pessoalmente. Ela expressava arrependimento por não ter estado ao meu lado nas horas mais difíceis e pedia para me visitar. Quando li aquelas palavras, um misto de sentimentos tomou conta de mim. Eu estava nervosa, mas também sentia uma certa esperança.
Será que nossa conversa poderia trazer algum tipo de cura para o que havíamos vivido? Quando ela chegou, pude ver o quanto o tempo tinha deixado marcas nela. Ela estava mais velha, os olhos cansados, mas ainda com o olhar de quem se importa. Eu a recebi com um abraço tímido, sem saber exatamente como começar. Depois de todo aquele tempo, as palavras pareciam faltar, mas o silêncio foi quebrado por ela. Marieta. Ela começou, com a voz trêmula. Eu não sei nem como pedir desculpas por tudo o que você passou. Eu não imagino o que você enfrentou no convento, e sei que te deixei sozinha quando mais precisou de mim. Eu olhei para ela, sentindo a dor e o arrependimento nas suas palavras. Ela continuou, com lágrimas nos olhos. Eu só queria o seu bem, minha filha. Queria que você tivesse uma educação, uma vida melhor. Nunca imaginei que tudo aquilo iria te machucar dessa maneira. Eu errei, Marieta. Errei ao te enviar para aquele lugar, ao não perceber o que estava acontecendo com você. Eu jamais quis que você passasse por tudo o que passou. Eu fiquei em silêncio por um momento, processando suas palavras. O que ela estava dizendo era difícil de ouvir, mas ao mesmo tempo, eu sabia que era o primeiro passo para a nossa reconciliação. Minha mãe tinha me colocado em um lugar que, mesmo com boas intenções, acabou me causando tanta dor. Mas ao mesmo tempo, ela estava aqui agora, tentando entender o que aconteceu, tentando corrigir seus erros. Mãe, não foi fácil para mim. Eu comecei, minha voz um pouco mais forte, mas eu entendi que por mais que você tenha errado, a intenção era boa. Eu sei que você queria me proteger. Só que naquele convento não foi só a disciplina que eu precisei enfrentar. Foi muito mais do que isso. Mas de alguma forma eu cresci com tudo isso. Eu aprendi a ser mais forte, a não deixar ninguém me definir. Ela me olhou e eu vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Ela não esperava ouvir isso de mim. Ela não sabia que, apesar de tudo, eu ainda estava disposta a seguir em frente, a me reconstruir. Eu tinha o direito de ficar magoada, mas, ao mesmo tempo, sabia que o perdão poderia me libertar. Eu sinto muito, Marieta. De verdade, nunca mais vou te deixar sozinha. Vou estar ao seu lado, sempre, para o que você precisar, ela disse, me abraçando com força. Foi nesse momento que percebi que a reconciliação era possível e que, apesar de tudo o que havia acontecido, a gente ainda podia se apoiar. Minha mãe, com seu pedido de desculpas e a promessa de estar ao meu lado, me deu uma sensação de alívio, como se um peso tivesse sido tirado de cima de mim. Eu já não sentia mais tanta raiva, só uma saudade do que poderia ter sido diferente. Nós conversamos por horas, relembrando o passado e tentando entender como cada um de nós poderia seguir em frente. A conversa não resolveu tudo, mas foi um passo importante para curar as feridas. Eu sabia que, com o tempo, as coisas iriam melhorar entre nós e que eu poderia voltar a confiar nela, agora que ela estava disposta a me entender de verdade. Capítulo 17. O novo caminho. Após todos os desafios que enfrentei, um novo capítulo estava prestes a começar. Eu já não era mais a mesma pessoa que saíra do convento com medo e insegurança. Com o tempo, e com a ajuda de George, tia Denise e a reconciliação com minha mãe, eu havia encontrado forças que nem sabia que tinha. Mas, ao olhar para o futuro, algo me dizia que a vida ainda tinha mais a oferecer. Certo dia, enquanto caminhava pelo bairro de Campo Limpo, vi um pequeno centro comunitário que estava sendo construído. Ele tinha uma placa que dizia: Centro de Apoio às Mulheres. Aquele lugar me chamou a atenção de imediato. Eu sabia o quanto o apoio e a ajuda poderiam ter feito a diferença para mim naqueles tempos difíceis. E logo percebi que aquele centro seria um ótimo lugar para eu começar a fazer a diferença na vida de outras mulheres. A curiosidade me levou até lá e eu decidi entrar. Quando entrei, fui recebida por uma senhora simpática que se apresentou como a coordenadora do centro. Olá, você está procurando algo em específico? Ela me perguntou com um sorriso caloroso. Eu expliquei que estava interessada em saber mais sobre o trabalho deles
e ela me convidou para uma conversa. Conversamos por horas sobre o que o centro fazia e como ajudava mulheres em situações difíceis, oferecendo apoio psicológico, aulas de capacitação e até suporte jurídico para aquelas que precisavam. Quando terminei de ouvir, senti uma faísca de algo dentro de mim. Eu sabia que tinha a experiência necessária para ajudar outras mulheres. E mais do que isso, eu sabia que isso era o que eu deveria fazer. Eu não queria mais viver no passado, queria usar o que havia aprendido para fazer a diferença na vida de outras pessoas. A coordenadora me ofereceu um trabalho como assistente no centro, ajudando a organizar as atividades, e logo fui convidada a dar palestras sobre superação, compartilhar minha história e oferecer apoio para aquelas que estavam passando por dificuldades semelhantes às que eu vivi. Trabalhar com mulheres que precisavam de apoio era algo que fazia meu coração bater mais forte. O tempo foi passando e eu me vi cada vez mais envolvida no trabalho do centro. Cada mulher que eu ajudava, cada história que eu ouvia, me fazia perceber como a vida podia ser transformada pela coragem de recomeçar. Eu estava finalmente vivendo o que sempre sonhei, uma vida cheia de propósito, ajudando outras pessoas a superarem seus próprios desafios. George estava ao meu lado, sempre me apoiando, e nossa vida juntos se tornava mais sólida a cada dia. Ele respeitava meu trabalho e via como eu estava feliz. Minha mãe, com o tempo, também começou a se envolver mais em minha vida, me oferecendo o apoio que eu sempre precisei. A reconciliação com ela trouxe uma paz imensa, e agora a dor do passado era apenas uma memória distante. Foi com isso que encontrei meu verdadeiro caminho. Eu sabia que a vida nunca seria perfeita, mas estava finalmente em paz com minha história. Eu não tinha mais vergonha do que vivi. Ao contrário, eu usava minha experiência como uma ferramenta para ajudar outras mulheres a se levantarem, a acreditarem em si mesmas e a superarem as adversidades. A dor do passado foi substituída pela força do presente. Eu estava vivendo de acordo com o meu propósito, ajudando outras mulheres a transformarem suas vidas assim como eu havia transformado a minha. E, ao olhar para o futuro, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. Hoje, minha querida, velha como eu tô, moro em minha casa criando minhas galinhas, vivendo uma vida simples mesmo campo. Vou todos os dias no meu puleiro pegar meus ovos para comer um ovo frito ou coisa boa. Se você se emocionou com a minha história e quer saber mais sobre superação, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, e se você também tem uma história de luta e superação, eu adoraria ouvir. Deixe um comentário aqui embaixo. E claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos juntos continuar crescendo e aprendendo. Eu sei que juntos podemos superar qualquer desafio. Beijos, minha querida.